O tema de hoje fala sobre clamor. O tema de hoje fala sobre você pedir e o Senhor atender. Mas, como eu sempre ensino, não se trata apenas de levantarmos num domingo especial um clamor sobre a tua vida porque veio o pregador fulano ou porque aquele dia o bispo estava inspirado. Tem a ver com a sua conexão de fé para quem vai pedir. Então eu peço a sua atenção ao texto que encontra-se em Lucas capítulo 8, verso 41. Conto com sua atenção nessa manhã. Glória a Deus. Eu quero falar do poder de uma súplica. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio, prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo, prostrou-se aos seus pés. Na presença de todos, o povo contou a todo o povo e contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Me impressiona como que a igreja, as pessoas, elas podem passar de um momento de pranto para um momento de deboche. Basta uma postagem na internet, não é? Basta um comentário no grupo do WhatsApp. Eu estou adorando, eu estou chorando, eu estou clamando e de repente estou debochando. Todos começaram a rir dele. Não é do Pedro, gente, não é do João, não é do pai da criança. Estão rindo de Jesus. Estão rindo do mestre. Lembra que no mesmo texto e propositalmente havia uma multidão cercando ele, porque queriam poder, cura? É essa mesma multidão que ouviu: Jairo, não incomoda mais, já morreu. É a mesma multidão que ouviu Jesus dizendo para Jairo: vamos para a sua casa. Essa multidão continua e vendo provavelmente, obviamente, o choro e o desespero de Jairo, estão chorando, estão pranteando. E aí Jesus fala: não chorem, ela apenas dorme. O mesmo povo que aglomerava Jesus, que viu aquela mulher ser curada instantaneamente com fluxo de sangue, e outras tantas que foram curadas, estas mesmas pessoas passaram do pranto para o deboche. Não me causa espanto a razão pela qual Jesus trancar a porta e fazer uma seleção de quem iria entrar. Existem muitos espectadores, mas são poucos os discípulos. Existem muitos que são chamados para andar com ele, 12,
mas só 3, às vezes, vai poder entrar e ficar do lado de dentro, com a porta trancada. Não é todo mundo, não. E não sou eu quem escolho. Eles riram porque sabiam que a menina estava morta, diz o texto. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou. E ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Algo que não aconteceu, né? Porque estamos lendo. Ore comigo, Pai. Nessa manhã existe algo que o Senhor quer fazer. Eu sinto, eu sei. Eu só não consigo saber de forma específica com quem, a quem e qual milagre vai acontecer. Mas eu sei que vai. Eu só sei que vai. Não sei se sonhos serão ressuscitados, ou até mesmo alguém que morreu que vai ressuscitar. Se uma doença vai ser simplesmente exterminada pelo poder da Tua palavra, mediante a fé. Mas eu sei que algo vai acontecer nessa manhã. Só nos ensine, Espírito Santo, a clamar. A clamar da forma certa. Como Jairo clamou. Como aquela mulher que sofria um fluxo de sangue, creu. E rompendo todas as barreiras culturais e até regras, tocou no Mestre e foi curada. Viemos aqui para tocar as orlas do Teu Filho, Pai. Espírito Santo, nos ensine, nos ajude. Eu oro com fé, no nome forte e poderoso de Jesus. A igreja diz: amém. Uma súplica não é uma simples oração. E eu queria que você entendesse isso. Súplica é um pedido insistente, porém humilde. Um pedido que frequentemente chega a esboçar desespero. É uma oração a Deus com o objetivo de obter uma graça muito grande. A igreja precisa aprender ou reaprender a levantar súplicas diante do altar de Deus. Às vezes queremos ser tão comedidos e de forma equivocada e errônea, fazendo interpretações como Paulo aos Coríntios, e nos apegamos a tal decência e ordem, como se a decência e ordem fosse ficar apenas quietinho no banco de uma forma bem silenciosa. E qualquer tipo de expressão maior, glória a Deus, mãos levantadas, alguém que chora, grita, se ajoelha, fosse motivo de desordem num culto de adoração ao Senhor. Principalmente nós que viemos de uma tradição histórica entre as igrejas evangélicas, temos essa tendência de levantarmos estas barreiras e tecermos até julgamentos com relação àqueles que, acertadamente dirigidos pelo Espírito Santo, estão se expressando em súplicas em um momento especial diante do seu Deus. Eu vejo Jesus destacando a importância da súplica na vida cristã. Temos cada vez mais nos tornado, me refiro à igreja de Jesus, cada vez mais o politicamente correto. Tipo, aqui não é lugar, Denis, para você gritar, chorar. Não, faça isso em casa, sozinho. No máximo dentro do seu carro, com vidros fechados e andando, de preferência bem distante de algum centro da cidade. Não queremos importunar o Senhor. Não queremos gritar ou chorar para não incomodar pessoas que estão ao nosso lado, ou até mesmo por simples vergonha. Jesus, ele
ensina sobre súplica e perseverança na oração. Veja só Lucas capítulo 11, o que diz a partir do verso 5. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada a lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, eu não vou levantar para dar a você o que me pede. Jesus está ensinando essa parábola e fala assim: eu digo algo, embora ele não se levante para dar pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Jesus está cantando uma bola aqui muito certeira. Aí ele diz: por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam, a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Eu fico pensando na psicologia reversa que Jesus usa aqui, porque é o tipo de coisa que quem não quer ser importunado não ensina. Concorda ou não? Se você não quer ser incomodado, você vai dar um exemplo desse? Eu não. Melhor que você não saiba. É como se eu dissesse aqui: olha, eu não posso abrir a minha agenda, por conta que a minha agenda é para poder pastorear os pastores daqui, das extensões e de outros que eu dou cobertura e tal. Mas, se você ficar insistindo, você vai conseguir. Eu não vou falar isso, até porque você não vai. Mas Jesus fez. Por quê? Porque Ele não quer ser incomodado? É porque Ele quer que você entenda a importância da súplica. É porque Ele quer que você mergulhe nesse tempo de insistência com Ele. E não tem a ver com Ele fazer jogo duro, tem a ver com o teu coração. Tem a ver com o que você e eu precisamos aprender quanto a isso. Tem a ver com perseverança, não desistir, crer e a crescer na fé. Crescer em fé. Faz sentido? Para mim faz. E aí eu começo a entender, falar: entendi, Jesus. Os psicólogos de hoje, ensinando psicologia reversa, Jesus já fazia isso lá atrás. Ele é o Pai, o Criador de todas as coisas. Mas eu ainda tenho mais um texto para você. Lucas 18, a partir do verso 1 diz o seguinte, preste atenção. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes o que deviam orar. Que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus. Ele não temia a Deus. E qualquer semelhança, vou ficar quieto, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Porque por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais a me importunar. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará também justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então perceba que a instrução da insistência tem a ver com a nossa perseverança e a nossa fé, e não com o fato dele atender ou não. Não significa que para ele atender você precisa cumprir um rito e encher um pote de oração. Não, tem a ver contigo. Muitas vezes oramos, falamos no automático, como comecei há pouco o nosso sermão. Pessoas que estão fazendo seus pedidos para 26, mas nem sabem por que estão pedindo. E depois, quando vem a resposta, não sabem que foi da parte do Senhor a resposta enviada. Quantas vezes recebemos uma resposta e não glorificamos a Deus porque pedimos de forma leviana e não demos a quem é digno a glória.
Porque através das respostas que recebemos das nossas súplicas, outras pessoas são desafiadas, abençoadas, inspiradas a viverem a mesma profundidade relacional. E tudo tem a ver com um relacionamento que Deus quer ter com cada um de nós. Diga amém a isso. Então insista na súplica. Sabe para quê? Para você não esquecer o que é que você está pedindo. Ele pode responder na primeira? Pode. Mas pode fazer você ficar orando por 1, 2, 3, 10 anos? Pode também. E Ele continua sendo Deus. Ele sabe qual é o melhor momento. Você e eu só não temos autorização para desistir. Por isso que algo precisa acontecer no seio da igreja, no seu coração. Com relação ao texto e à experiência de Jairo, eu tenho aqui para você 5 direcionamentos para você entender e mergulhar em uma vida de oração e súplica. Você está comigo nessa manhã? Em primeiro lugar, súplica só tem efeito se é dirigida à pessoa certa. Eu vejo pessoas desesperadas para pedir para o patrão, para pedir para o bispo, para pedir para o pastor, para pedir para o líder. E ele, sabe, ele quer. Tem gente desesperada, eu canso de falar. E tenta marcar horário comigo, como se eu fosse a solução do seu problema. Porque eu já tentei com um, já tentei com outro, tal, nada dá certo. Eu sinto de Deus que tem que ser com o Senhor. Se você sente de Deus, eu vou ter que sentir também, porque nunca é unilateral. Deus está querendo que você coloque a sua fé nele e não nas pessoas. Cabe a mim cuidar, pastorear e velar de um povo que Ele tem me confiado. Hoje já é uma multidão. E eu preciso pensar em cada um, em todos. Por isso me aplico com relação à equipe. Por isso me aplico em levantar líderes. É como Jetro conversando com Moisés quando saíram do Egito. O Jetro olhou para aquela situação e disse: não é bom o que vocês estão fazendo. Vai morrer você e vai morrer o povo. Porque o povo precisa de instrução. E como é que você quer dar conta de multidão? Então, olha, escolha pessoas capazes para cuidar de 1000. Pessoas capazes que cuidem de 100. Pessoas capazes que cuidem de 50. Pessoas capazes que cuidem de 10. Instrua estas pessoas. Delegue autoridade a estas pessoas. E com isso, a multidão chega ao objetivo. A gente sabe que mesmo com percalços, mas chegaram à terra prometida. O problema é quando você acha que é só o Moisés que resolve o teu problema. Quando você acha que é só o Moisés que resolve o teu problema, você só quer o poder da caneta. Você quer a carteirada, você quer a canetada, e você está esquecendo da súplica. Você está esquecendo que quem resolve o teu problema não é Moisés, mas o Deus de Moisés. E o que as pessoas não estão entendendo, que o papel de Moisés não é ficar fazendo o que as pessoas querem, mas entender de Deus o que Deus quer para o povo e levar o povo a viver aquilo que Deus deseja. E nesse relacionamento tem crescimento. Porque com Ele você tem livre acesso. Deus não tem problema de agenda. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Pare de colocar a sua confiança em pessoas. Coloque em Deus. O problema é que você orou uma vez e esqueceu. Você orou uma vez, não teve resposta e tenta fazer na força do braço. Vai para a súplica. Qual a última vez que você jejuou? Qual a última vez que você fez um propósito diante de Deus? Você só espera os jejuns coletivos. Cadê o seu momento de oração e súplica? Por que você não abre a mão do açúcar por 30 dias para Deus? Por que você não abre mão do café por 30 dias para Deus? Por que você não abre mão de carne vermelha por 30 dias para Deus, para fazer um tempo de clamor, súplica? Você só vai fazer isso quando chegar a doença. Por que você não faz um jejum de gratidão a Deus? Você faz jejum só quando tem que pedir? Por que a tua súplica não está envolvida pelo desejo simples de querer ter mais sensibilidade à voz dEle?
Qual a última vez que você fez isso com o Senhor? Não estamos entendendo o que Deus propõe a nós. Tem que ser feita a pessoa certa. O verso 41 fala, implorando-lhe que fosse a sua casa. Implorando a Jesus, se rendendo a Jesus. O segundo direcionamento, a resposta nem sempre vai ser no tempo ou do jeito que a gente espera ou do jeito que a gente pensa. Vem Jesus, agora, ela está morrendo. Agora não, eu estou aqui envolvido, eu tenho mais responsabilidades. Você não está vendo essa mulher de fluxo de sangue? Deixa ela contar o testemunho. Mas ela já foi curada. Mas tem muita gente que vai ser curada, inspirado pelo testemunho de cura dela. Mas minha filha está morrendo. Segura aí, só continua crendo e clamando. E é nessa hora que tem uma multidão desistindo. Sai da igreja, fala mal, reclama, porque é menino. Não é maduro, não entende. Coloca a sua expectativa nas pessoas, coloca a sua expectativa na igreja, coloca a sua expectativa naquilo que o olho enxerga, mas não naquele que tem o poder. É meu papel, é minha tarefa fazê-lo colocar o seu olhar no Senhor e não nas pessoas. Ele chegou por trás, tocou na borda do manto, na hora acabou, cessou a hemorragia. Jesus, quem tocou em mim? E o Jairo está lá, minha filha está morrendo, minha filha está morrendo. Calma que a gente está num outro negócio agora aqui, Jairo. Mas você fica todo ressentido quando você está no seu momento de súplica, no seu momento de clamor, no seu pedido, e parece que não está acontecendo nada. Te pergunto, você está parando para prestar atenção no milagre da mulher com hemorragia ou não? Por que essa experiência está colada? Será que se o Jairo não tivesse visto e ouvido o testemunho daquela mulher, e se tivesse chegado a ele a palavra, como chegou, não importune mais o mestre, ela já morreu. Se ele não tivesse visto e ouvido o testemunho, será que ele não teria desistido e ido embora? Agora morreu. Mas quem sabe, ao ver e ao ouvir, quem sabe aquela mulher, era uma mulher rica, que havia perdido seus bens. Como? Gastando com saúde. Médico nenhum deu resultado por anos. Certamente, irmão, não é como hoje. As cidades de hoje são grandes, né? É muita gente. Não naquela época. Naquela época todo mundo conhece todo mundo. São cidades menores. Certamente aquela mulher era bem conhecida. E o Jairo, uma pessoa muito bem relacionada, ele era chefe, era o líder da sinagoga. Inclusive, sabendo do problema daquela mulher, aquela mulher não poderia frequentar a sinagoga porque sofria do fluxo de sangue. Certamente, como dirigente responsável, sabia que aquela mulher requeria atenção e gostaria de viver a vida comum, que a cultura, inclusive, colocava, mas não podia por questões de saúde. E de repente Jairo olhando para aquela mulher que por tantos anos sofria, e ela está lá celebrando, dizendo, eu estou curada, eu estou curada, eu estou curada. E mesmo tendo ouvido que a filha estava morta, por conta do testemunho dela, não desistiu e reafirmou sua súplica. E quando o mestre fala, eu vou até sua casa, vamos, eu creio que algo pode acontecer. Tua resposta não chegou? Quem mandou parar de clamar? Sua resposta não veio no tempo que você esperava? Uma notícia pior chegou antes da resposta? Dobre a aposta. Jejue mais, chore mais, clame mais, adore mais. Terceiro direcionamento que eu te dou nessa manhã, não deixa ninguém parar a tua súplica. Seja pastor, bispo, seja lá quem for, profeta. Eu sinto da paz de Deus que você não é para você orar mais. Só tem um que pode te dar esse direcionamento, e não é homem nenhum na terra, é o Espírito Santo.
Só se Jesus chegar para você e falar sobre isso, como Deus falou para Moisés. Do contrário, continua clamando e suplicando. Desde que a tua súplica e o teu clamor tenham embasamento bíblico. Porque tem gente que fica querendo suplicar para ganhar na cena, é ridículo. Mas se a tua petição e a tua súplica tem a ver com princípios bíblicos, continue orando, clamando e pedindo. Diga amém a isso. O verso 49 é impressionante. Jesus ainda estava falando. Mas a palavra que me chama a atenção foi: tua filha morreu, não incomode mais o mestre. Que falta de senso. Nada novo debaixo do sol, irmão. É a mesma delicadeza de um elefante numa loja de cristal, que eu vejo inclusive na igreja. O povo é assim, o povo é sem noção mesmo, irmão. Nunca disse que igreja é perfeita. Nunca. Tu vai ser magoado, tu vai ser ferido. Aqui dentro. Às vezes eu exerço essa delicadeza de um paquiderme numa loja de cristal. E temos essa tendência de forma equivocada de darmos e direcionarmos conselhos errados. Desiste mesmo. Isso aí não tem mais jeito não, já foi. É melhor se conformar. Faz o seguinte, porque a palavra que deveríamos aguardar dessa pessoa era uma palavra de incentivo, de ânimo. Continue orando, continue clamando. Ela morreu, mas você está diante do mestre. Ele é o Filho de Deus, é o Messias. Não incomode mais o mestre não. E a gente vê como que as pessoas muitas vezes elas estão vendo os milagres, estão vendo a ação de Deus, estão vendo o poder de Deus, mas estão completamente voltadas à religiosidade. Elas estão apegadas ao rito, apegadas à liturgia. Então Jesus, está todo mundo dizendo amém, por ele ser filho de Deus, mas não incomode o mestre. Tipo assim, o cara é bom, mas tu tem limite. Morreu. Irmão, irmã, eu já vi Deus fazer milagres extraordinários. Orando em algum lugar por uma mulher que não podia ter filhos. Ela chegou para mim e disse o seguinte: pastor, mas eu já fiz uma cirurgia, eu não tenho mais útero, precisei tirar. E o meu sonho é ser mãe. E ela disse isso depois de eu ter orado. Quem é você nessa história? O servo, o amigo de Jairo ou Jesus? Você e eu somos chamados para sermos a boca de Jesus, as mãos de Jesus, os pés de Jesus, os olhos de Jesus, os ouvidos de Jesus aqui na terra. Se eu fosse talvez ainda daquela época tradicional, eu falava: me desculpe, estou te trazendo falsas esperanças. Olha, eu nem sabia. Se tivesse me falado antes, teria orado por conforto, consolo. Se tivesse me falado antes, talvez eu te daria a sugestão: por que você não adota? Mas quando eu ouvi dessa mulher, eu falei: eu já vi Deus fazendo esse tipo de milagre. Eu já vi Deus fazendo uma mulher que não tinha mais útero engravidar e ela é mãe de filhos. Eu já vi Deus fazer isso. Continue clamando, porque o Senhor pode fazer algo extraordinário. Compartilhava, não sei com quem, mas foi essa semana passada. Eu rodei muito essas últimas 2 semanas. Muitas reuniões, E eu me recordo de ter falado com alguém. Eu acho que eu estava em Garça compartilhando isso. Se o teu clamor, se a tua súplica não faz as pessoas rirem, interessante, é porque não tem cheiro de impossível. Se não tem cheiro de coisa impossível, por que teria cheiro de Deus? Ele é o Senhor do impossível. Se são coisas palpáveis que você está pedindo, então por que está suplicando? Faça você mesmo. Entendeu por que você está parando de suplicar? Porque você está suplicando e pedindo por coisas erradas.
Deus não vem fazer o que é para você fazer. Mas quando você entende que aquilo que você está pedindo só Deus pode fazer, então você dobra a súplica. É o que a esposa de Eucana, a mãe do Samuel, a Ana, fez. Você já desistiu, você mal começou 26, já desistiu, porque você tinha um sonho, você tinha uma expectativa de que no início de janeiro iria acontecer. Aí porque eu recebi uma palavra. Foi Jesus que apareceu para você? Que se foi ele, vai acontecer. Se não foi, pessoas podem errar. A mãe do Samuel, todos os anos, quando o marido ia a Shilo, onde havia o tabernáculo ali estabelecido, ela, que era infértil, clamava, chorava, se derramava. A segunda esposa do Eucana, a Penina, tirava sarro dela, provocava ela. E aquilo a consumia. E foi num dia de clamor. O sacerdote, o sumo sacerdote, o Eli, achou que ela estava bêbada, porque era de tarde. E aquela mulher lá se derramando no lugar da adoração, chorando. E eu falei assim, você está bêbado? Você é hora de tá bebendo bebida forte? E ela falou, eu sou só uma mulher angustiada. Estou me derramando diante do meu Deus. Ele falou, foi mal. Que o Senhor lhe conceda. Pronto. No ano seguinte, estava com o neném no colo. Andar com Jesus e ter uma vida de fé, onde você se derrama em súplica e crê na resposta, é uma aventura, é algo tão bom. Quem que você está deixando te influenciar para parar de orar? Quem que você está ouvindo? É alguém da internet? É você que gosta de ficar assistindo podcast de crítico. Nesse mundo gospel, é você que gosta de ficar acessando o fuxico gospel. Você sabe como é que funciona esse negócio de fuxico gospel? Você que segue essas páginas, eu sei como é que funciona. Chegam as informações, a turma desse site liga para a pessoa envolvida e fala, estou com essa e essa informação. E aí? Se a pessoa paga, não publica. Se não paga, ele publica. É na base da chantagem. E você lê, celebra e depois reclama porque Deus não ouve a tua oração. Porque quando você olha, celebra aquilo, você fomenta. E quando você fomenta, você é conivente. Se você é conivente, Deus não é Deus de incoerência. Você tem que escolher onde você vai jogar, qual time você participa. Se a Bíblia diz que Deus odeia, Ele odeia quem fomenta entre os irmãos estes levantes. Quem fala mal um do outro, quem fica inflamando um contra o outro. A Bíblia fala que Deus odeia. E essas pessoas muitas vezes, elas se levantam como bastiões de justiça. Como aqueles que estão trazendo a verdade. A verdade você descobre é do jeito que você está fazendo parte de uma comunidade. É você fazendo perguntas, está aqui os pastores, é você se envolver e estar nos bastidores. Tem vídeos que correm na internet. Quando é que você saiu da igreja? Quando tu tive acesso aos bastidores. Vem você. Pergunta aqui, ué. A hora que terminar esse culto, tem um pessoal na fila. Ao invés de ir embora, vem aqui no fundo e pergunta. Pergunta para a turma que está servindo. Tem uma multidão aqui dentro agora servindo. Pergunta para eles. Pode perguntar ao bispo, ele é arrogante, o bispo é autoritário. E esses pastores, pergunta para essa turma. Nós temos cerca de 1.500 voluntários. Nada do que você está vendo acontece se não for pelos voluntários. São vocês que estão agora aqui celebrando, mas talvez terminando, sai, põe o coletinho e serve o próximo. Ou alguns que vieram mais cedo, estão servindo e que na próxima guardam um colete e vão sentar para celebrar. Eles têm acesso aos bastidores, eles estão vendo. Mas faz mais sentido aqueles que vão na internet e falam, o dia que tiver acesso aos bastidores, você sai da igreja. Eu estou fazendo convite para você, vem para os bastidores. Venha ver, converse com essa turma, vai lá, pergunta.
Você tem que ser inteligente, você tem que saber o que você está ouvindo. Você tem que saber do que você está fazendo parte. Essas vozes se levantam para parar a tua súplica. Essas vozes se levantam para impedir a tua oração, porque o diabo não tem poder para impedir o favor de Deus na tua vida, mas pode impedir você, desmotivar você de continuar clamando e crendo. Sempre foi essa a estratégia. Quarto lugar, o encorajamento vem do próprio Jesus. Então não é o bispo que está falando. Jesus disse: Jairo, não tenha medo, tão somente creia. E Jesus afirma, ela vai ser curada. Eu, humanamente falando, já me peguei muitas vezes, porque eu vivo uma vida de fé, mas eu procuro ser o mais coerente possível. Mas tem hora que a fé extrapola a coerência. E eu já me perguntei a mim mesmo, diante de Deus, qual é o limite? Qual é o limite? Até onde devo, incentivar as pessoas a crer, a clamar, a orar, a não desistir? Até onde? Até onde? E é muito nítido que o meu papel é plantar a fé, compartilhar a fé. E estes limites é entre você e Deus. E eu fico em paz porque eu tenho levado você a viver uma maturidade na vida cristã e não uma dependência espiritual de um líder. Eu digo que eu fui chamado para levantar e preparar filhos maduros para a vida, para que você também gere filhos maduros na fé. Eu acredito que é dessa forma que a gente cumpre o ID de Jesus. Pessoas que durante a semana vão poder compartilhar. Tem gente que estagnou e a única forma que ele tem de evangelizar é: vamos para a minha igreja. Mas Jesus quer que você compartilhe a sua fé durante a semana onde você está, nas oportunidades que Deus der a você. Diga amém, por favor. Então, o encorajamento e a perseverança, a oração vem do próprio Jesus. Ele diz para Jairo: creia, tem cura hoje. Tem cura. E por fim, para concluirmos, o grupo de louvor pode entrar, por gentileza. A súplica a Deus tem o poder de transformar o seu pior momento no dia mais feliz da sua vida. Esse homem, ele não vai de 8 a 80, ele vai de 0 a infinito. A filha dele morreu. A filha do Jairo estava morta. Ele não teve tempo nem de entender o luto. Ele recebeu a notícia enquanto estava indo buscar uma solução. Ele recebe uma palavra que tira dele as esperanças: não incomode o mestre. E o mestre era a única esperança que ele tinha de ver a filha curada ou restaurada. E quando ele recebe a pior notícia da vida dele, junto com a pior notícia, ele recebe uma palavra de desencorajamento. Para de pedir, não insista mais. Ela morreu. Mas ele ouve Jesus, ele obedece Jesus, e no mesmo dia em que ele viu a filha morta, ele enxerga a filha voltar dos mortos. Ele vai do pior dia para o melhor dia. Verso 54 diz: ele a tomou pela mão e disse: menina, se levante. Talita cumi, menina, se levante. O espírito dela voltou. Ela se levantou imediatamente. Então Jesus ordenou: dê comida para ela. E os pais ficaram como? A súplica, ela dura um tempo. A súplica tem um prazo.
Qual é esse prazo, bispo? Eu queria te dar. Eu queria ter uma resposta para você. Eu não tenho. A única resposta que eu tenho é: não pare de suplicar até que Ele venha, até que a resposta chegue. A gente não vê o Jairo murmurando, a gente não vê o Jairo: poxa, custava você me dar um pouco de atenção? Ela já estava curada, a mulher do fluxo de sangue. Você não poderia nessa hora já ter voltado a olhar para mim e liberado uma palavra? Agora ela morreu. Eu vejo tantas pessoas perdendo a fé. Deus não quer testar ou simplesmente te levar no limite da sua fé. Ele quer que você entenda o processo para não duvidar dele. A nossa vida, ela é repleta de desafios. E virão desafios mais complexos amanhã. E para poder superar os desafios complexos de amanhã, você precisa ter a tua fé fortalecida hoje. Ele sabe até onde você pode suportar. Eu não sei, mas Ele sabe. Então a minha palavra a você é: continue suplicando, continue clamando, não desista. Por questões suas. Às vezes é uma questão onde você sabe de temperamento que precisa ser moldado. Não pare. Se derrame em súplica, abra mais um propósito, faça mais um jejum. Não murmure, não reclame, celebre. Eu não estou vendo nada. Mas nós fazemos parte de um grupo que não precisa ver. Nós cremos sem ver. Esta é a síntese da fé. A gente crê sem ver. Por isso digo: peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta vai ser aberta. Pois todo o que pede, recebe. Ou eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, irmão, ou eu vou começar a declarar que ela tem erro. Porque está dizendo que todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta é aberta. Coloque-se em pé. Esse é só o segundo domingo de 2026. Esse é o ano do romper. Quer romper? Você sabe que eu sou uma pessoa que te dá conselhos, orientações sobre todas as áreas que a Bíblia nos ensina a dar. Mas não tem como romper se você não aprender a continuar suplicando. Quem sabe a súplica fez parte da sua vida, mas você parou, sabe-se lá por qual motivo. Jesus está dizendo para você só crer e não parar e não desistir. Eu quero unir a minha fé à sua fé nessa manhã. Eu quero fazer parte do time de Pedro, do João e do Tiago, que entrou para ver o milagre. Eu não quero ficar do lado de fora. Eu não quero fazer parte do time que, quando ouvir uma palavra profética do que vai acontecer, zombar, debochar, rir, por causa da incredulidade. Eu quero fazer parte daqueles que vão ser chamados para ficar do lado de dentro da casa, para enxergar, para ver o milagre com os seus próprios olhos. Eu quero fazer parte desse time. Então eu quero unir a minha fé à sua. Eu não sei qual é o seu clamor, Jesus sabe. Ele já está ouvindo. E eu quero contigo ter um momento profético nessa manhã. E crer
que a tua cura, teu milagre, tua resposta está sendo liberado do céu, em nome de Jesus. Eu vou te dar 1 minuto. Se você quiser vir aqui à frente, como já tantos estão, ou ajoelhados, ou em pé, ou ficar no corredor. O maior milagre a acontecer é o da salvação. Se você ainda não se entregou a Jesus, precisa hoje, agora, se entregar a Jesus de Nazaré. Recebê-lo como Senhor absoluto e único Salvador da sua vida. Único Senhor e Salvador. Você pode expressar isso, saindo do seu lugar também, vindo para cá. Queremos orar por você. Vou te dar 1 minuto e vou orar em seguida. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Que canta aquela parte, eu posso enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Espírito Santo, muitas vezes nem sabemos como orar, nem sabemos como clamar. Essa é a verdade. E a palavra nos diz que o Senhor é quem nos ensina. É o Senhor quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Coloca em nossos lábios um louvor. Coloca em nossos lábios gratidão. Coloca em nossos lábios exaltação, porque só o Senhor é digno de toda honra e toda glória.
nós tomamos a decisão de retirarmos os nossos olhos das coisas da terra e colocarmos no Senhor. Não importa se vamos ouvir dos mais próximos, não importune mais o mestre, a menina morreu. Nós vamos crer e ouvir o que o mestre tem a dizer. Jesus, nós queremos ouvir a tua voz. Não vamos desistir do milagre. Não vamos desistir dos nossos filhos, das nossas filhas. Não vamos desistir do nosso casamento. Não vamos desistir do nosso ministério, do nosso futuro, porque o Senhor está conosco. A tua palavra nos diz, Jesus, que o Senhor todos os dias levantava súplicas em oração ao Pai em alta voz. A tua palavra diz isso. E nós queremos andar na mesma direção. Levantarmos nosso clamor em alta voz, declarando a cura, declarando o milagre, declarando o teu favor, declarando a transformação da nação brasileira, pedindo e clamando e suplicando e jejuando e crendo, apregoando as boas novas. Que a tua graça seja derramada sobre nós, que a tua misericórdia seja renovada sobre nós todos os dias. E a ti daremos todo louvor, toda majestade. É a nossa oração. Que o teu amor, a graça do teu Filho, as ricas e doces consolações do teu Espírito sejam derramadas e multiplicadas sobre nós, hoje e para sempre. Aleluia. Amém. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve.